Paz do Senhor, irmãos. Eu sou o Pablo da congregação do Pintacilgo 1. Estou junto com o pastor Márcio do Silva Maria para nós fazermos juntos o comentário da nossa lição 10, que está falando sobre Cristologia. E o tema dessa lição é a morte e a ressurreição de Cristo. O texto-chave se encontra lá em João, capítulo 20, no versículo 9. E a leitura bíblica se encontra em Lucas, capítulo 23, do verso 44 ao 46, João 20, do verso 1 até o verso 9. Nesta lição, nós falaremos sobre a morte e a ressurreição de Cristo e vamos abordar pontos sobre quem presenciou, como foi, quem o viu ressuscitado, quantas vezes ele apareceu e quais são as suas evidências, né? E esse tema ele é de extrema importância para o fortalecimento da nossa fé. Claro que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas há evidências que fortalecem ela, e é sobre isso que nós abordaremos um pouquinho nessa lição. Pastor, então qual o senhor acha que seria o tema geral desta lição? Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez, cooperando com esse trabalho do CAPED, que é sempre uma honra poder estar aqui, cooperando, participando e trazendo aos amados professores subsídios, né, que possam enriquecer, que possam ajudar na elaboração, no preparo aí da sua aula, para que, como instrumento de Deus, você esteja diante da sua classe falando da palavra de Deus. E nesta lição nós estamos, talvez, na maior evidência da nossa fé, né, falando a respeito da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, bem como da sua ressurreição, né? Morte esta que foi, já havia sido decretada, né, de maneira prévia. Nós encontramos evidências bíblicas que nos garantem, que nos afirmam que a morte de Jesus Cristo ela foi previamente decretada pelo nosso Deus. Nós encontramos referências em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 23. Nós podemos também dizer de maneira muito clara, né, que a morte de Cristo ela também foi de uma maneira voluntária. O nosso Senhor, ele disse, né, em João, por exemplo, capítulo 17 ou capítulo 10, versículos 17 e 18, que porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Então nós encontramos Jesus Cristo falando a respeito da sua morte, né? E este realmente é um assunto maravilhoso que traz a toda a igreja a memória de que se nós estamos aqui hoje, é porque Jesus Cristo morreu. Mas não somente porque ele morreu, e é o que nós vamos tratar no decorrer desta lição, é que Jesus, ele ressuscitou, né? Tem muita gente que usa o símbolo da cruz como símbolo do cristianismo. Mas na verdade, nós entendemos que o túmulo vazio nos evidencia de que a nossa fé é viva, ela é verdadeira, porque Jesus não está lá, né? Ele morreu, sim, como um sacrifício, como um holocausto perfeito, definitivo, mas ele ressuscitou, né? Também os professores, vocês, amados professores, podem colocar aí perante a classe, dizendo que a morte de Jesus ela foi uma morte expiatória, né? Por meio da sua obra expiatória, Jesus pagou a dívida que nós não tínhamos condições nenhuma de pagar. Então ele nos assegura, né, que através do seu sacrifício nós fomos redimidos dos nossos pecados. E tem muita gente hoje que precisa ter conhecimento disso. Não sei se acabaram aí ao longo da caminhada se esquecendo de valorizar este sacrifício, mas de uma maneira muito clara, muito firme, devemos informar a igreja de que se hoje nós estamos aqui, é porque
Jesus Cristo, ele pagou o preço para que nós pudéssemos hoje estar realmente servindo a Ele e servindo com alegria, né? Também podemos dizer que a morte de Jesus, ela foi de maneira propiciatória, ou seja, Jesus nos assegurou, Jesus nos permitiu nos achegar a Deus, né? Que sacrifício maravilhoso esse do nosso Senhor. Também você pode aplicar aí a sua classe, dizendo que a morte de Jesus, ela foi uma morte redentora, né? Tem o sentido de um resgate pago mediante um pagamento, né? Que foi pago por causa do seu sacrifício ali na cruz do Calvário. Nós encontramos em Hebreus 9, versículos 11 e 12, referências que nos trazem a certeza de que este sacrifício foi realmente um sacrifício vivo e hoje nós estamos aqui por causa dele, né? Eu acredito que a grande prova de que o sacrifício de Cristo foi eficaz é que após a sua morte, após ele suspirar e entregar o seu espírito, o véu que separava o Santo dos Santos foi rasgado, né? Então ele abriu para a gente esse caminho de acesso ao Pai, né? Se nós lembrarmos no Antigo Testamento, para que o sumo sacerdote entrasse ali no Santo dos Santos, ele tinha que impor a mão sobre um animal, e esse animal tinha que ser morto pelos seus pecados, e outro tinha que ser morto pelos pecados do povo, para depois ele entrar no Santo dos Santos. Então esse foi o sacrifício que Cristo fez. Os nossos pecados foram impostos sobre ele, e ali com a sua morte nós agora podemos adentrar no Santo dos Santos e estar ali junto da presença de Deus, né? Nós só podemos ter o Espírito Santo junto de nós porque ele se entregou lá naquela cruz, porque ele carregou o nosso pecado, ele carregou a nossa culpa. Então por isso que hoje nós estamos no Santo dos Santos, porque ele rasgou o véu e agora o caminho está aberto, né? O professor, pastor Rogério, o escritor aqui dessa lição, ele colocou este assunto, ele tratou de uma maneira muito clara em relação aqui ao primeiro tópico da lição, falando a respeito das testemunhas, falando a respeito do sepultamento, do estado intermediário ali do Senhor Jesus. Mas eu queria só fazer só uma colocação em relação aí à morte de nosso Senhor, em relação aos benefícios que ela nos trouxe. É claro que nós vamos comentar um pouquinho, né, sobre a ressurreição, sobre as evidências, né, a importância dela. Mas eu queria colocar só, me permita, alguns benefícios que a morte de Jesus ela nos proporcionou, né? E isso nós poderemos também, por que não, aplicar durante a nossa aula. Vai passando de maneira que toque os corações dos alunos, né? E eu queria dizer que alguns desses, por exemplo, que a salvação foi um benefício do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus. A exemplo que Paulo escreveu a Tito, dizendo que porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, né? Então, um benefício por causa que a morte de Jesus nos trouxe, a salvação pela graça, né? Outro benefício, a possibilidade de remoção do pecado, ou seja, todo aquele que olhar para Jesus, todo aquele que receber Jesus, todo aquele que entregar a sua vida a Jesus, vai ter o seu pecado perdoado, né? Então existe aí para o homem esta oportunidade de se encontrar com Jesus e ter os seus pecados perdoados. Outro exemplo, Jesus, através da sua morte, ele derrubou a barreira que havia entre judeus e gentios, né?
Nós encontramos na carta aos Efésios, Paulo falando sobre isso, no capítulo 2, versículos 14 a 16, que Cristo é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Né? Você pode citar também, como um benefício acerca da morte de Jesus, a remoção da barreira, ou melhor, a libertação do poder do pecado. Né? Hebreus 9:26 diz: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então nós podemos ver, vasculhar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e encontrar muitos benefícios que nós temos através do sacrifício de Jesus. Por exemplo, a libertação da escravidão do pecado. Quando o homem vivia sem Deus, irmão, ele vivia escravo. Sem Jesus, ele vive escravo pelo pecado. Mas Jesus, ele nos libertou, ele pagou o preço. Colossenses 2,14 diz: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Que sacrifício perfeito! Que sacrifício perfeito! Deus é maravilhoso, né? E esta morte de Jesus, ela não é uma morte que ficou no esquecimento. Existem fatos bíblicos que comprovam que Jesus morreu. Tem testemunhas disso. Tá certo, irmão? Tá certo. A primeira testemunha que nós vemos a Bíblia citar é a própria natureza. Houve um grande abalo sísmico, né? Houve trevas sobre a terra. A própria natureza testificou que a graça de Jesus ali estava saindo da terra, não estava mais presente na terra. A própria natureza foi a primeira testemunha da morte de Cristo. E também havia ali soldados que estavam presentes, né? Os sacerdotes que também estavam ali, muitos judeus que estavam presentes, que falavam para ele: se tu és o Cristo, então desce dessa cruz. E também havia algumas mulheres que estavam acompanhando o ministério de Jesus. E o único discípulo que a gente tem relato que estava presente naquele momento era João. Era o único que estava ali presente, né? Eu acredito, como nós vemos lá, quando ele foi preso, a maioria se dissipou, né? Pedro até negou a Jesus, como nós temos em relatos bíblicos. E muitos se dissiparam, mas as mulheres estavam ali presentes, né? A mãe de Jesus estava presente, Maria Madalena, entre outras mulheres, também estavam ali testemunhando a morte de Cristo. Eu acredito também que esse é um ponto interessante da gente ressaltar, porque foi uma das batalhas que a igreja do primeiro século teve. Porque muitos falavam que Jesus, na verdade, não tinha morrido, porque a morte de cruz era uma morte demorada, era uma morte prolongada. Por isso que eles passavam ali quebrando as costelas, quebrando as pernas, para que o peso do corpo caísse sobre os pulmões, para que a pessoa morresse mais rápido. Porque era uma morte que se demorava, prolongava, mas a morte de Jesus não ocorreu assim. Tanto que a Bíblia testifica que quem falou que Jesus morreu não foi os discípulos, mas os próprios soldados, quando foram fazer essa parte de quebrar as pernas de Jesus, já tinham verificado que ele estava morto. Tanto que ele estava morto que os sacerdotes, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso no sepultamento. Mas os sacerdotes pediram para que Pilatos colocasse soldados sobre o sepulcro, com medo dos discípulos ali roubarem o corpo de Jesus durante a noite, para falar que ele tinha ressuscitado, o que de fato aconteceu, né? Jesus ressuscitou, mas não foi porque os discípulos levaram seu corpo. Então todos os que estavam presentes, não só os cristãos, não só os seguidores de Jesus, testificaram que ele morreu, mas também os sacerdotes e os soldados que também estavam ali testificaram isso, indo completamente contra, né, essa batalha que a igreja teve contra essa heresia que se ergueu ali nos primeiros séculos da igreja. Eu fico imaginando a questão do sol, né? O astro-rei.
E ele diz a Bíblia que ali no advento da morte de Jesus, na hora sexta, né? Marcos registra no capítulo 15, versículo 33, que chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. 3 horas em que o astro-rei, ele negou a sua luz, ele não pôde trazer a sua luz. Tamanho foi o sacrifício do nosso Senhor, né? A natureza, de certa maneira, ela foi afetada ali com a morte de Jesus devido às suas circunstâncias, devido a o impacto da morte do Filho de Deus, trouxe na natureza situações que jamais aconteceria ou tivesse acontecido, e posteriormente não tivemos mais notícia de que voltou a acontecer, né? E tudo isso por causa da morte de um justo, né? Tudo isso por causa da morte de um justo. A Bíblia fala, né, que a natureza também aguarda, né, a restituição, a restauração. Então eu acredito que foi por isso que a natureza também se entristeceu, porque ela sabia que aquele era o Redentor e ele estava ali padecendo na cruz. Então a natureza ainda está aguardando a volta do Criador, né? A segunda volta vai ser o tema da lição 12 também, que vai falar da volta de Cristo, e que a natureza também está aguardando essa volta, né? Uma outra testemunha é o véu, né? O véu do templo. Nós encontramos que quando Jesus ele morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, né? E até Deus falando a Moisés de que maneira que deveria ser o véu, aonde ele deveria estar, separando o lugar santo do lugar santíssimo, e do lugar onde ficava ali a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus, né? E nós temos a convicção de que o fato de o véu do templo ter sido rasgado nos revela que Jesus, ele abriu a porta para todos os homens. Todos os homens que quiserem se achegar à presença de Deus têm liberdade por causa deste sacrifício, né? Em Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20, diz que, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, né? De cima para baixo. Então, Deus, através da morte de Jesus, ele rasgou o véu. E isto é uma testemunha muito clara de que esta morte, ela nos trouxe uma viva esperança de que nós, de novo, estaríamos em paz com Deus, né? Então, falando aqui sobre as testemunhas, fica claro de que a morte de Jesus, ela foi realmente uma morte que mudou a história da humanidade, né? Trazendo a liberdade, o livre-arbítrio, a abertura do caminho para o homem se achegar a Deus. Não é isso, irmão Pablo? Isso é interessante porque é a morte dele que nos impede de ser consumidos pela presença de Deus, né? Porque se o sumo sacerdote adentrasse no Santo dos Santos em pecado, era a morte na hora ali, não tinha segunda chance, né? E aí a morte de Cristo faz com que a justiça de Deus recaia sobre ele, e isso nos permite graça e misericórdia enquanto nós estamos aqui na terra, né? Para a gente escolher o caminho a seguir. Aí ele nos compra essa liberdade de escolher o caminho a seguir. E aí agora vai da decisão né, dos irmãos, dos professores, da gente escolher o caminho certo, escolher o caminho que foi pagado o preço, porque é a morte de Cristo que faz com que a gente não seja consumido pela justiça do Senhor, porque a justiça recaiu sobre Jesus.
Isso eu acredito que é algo até pouco falado nas igrejas, né? Porque da mesma forma que, claro, Jesus é amor, ele também é justo. E a palavra de Deus fala, aquele que peca certamente morrerá. Então a consequência do pecado é a morte. Mas o dom que Deus nos dá gratuitamente é a vida eterna e foi comprado com a morte dele. Então isso faz com que a ira do Senhor, que era para cair sobre o pecado, fosse segurada pela graça do Senhor, da morte de Cristo, segurada pelo sacrifício de Cristo. E ela está ali, a ira do Senhor vai cair ainda sobre a humanidade, sobre aqueles que não aceitam gratuitamente a dádiva do Senhor. Então, por isso, aí entra também um papel muito importante da nossa evangelização, entra um papel muito importante da gente saber falar desse sacrifício de Cristo, sobre a importância dele ter morrido, porque nós não conseguiríamos adquirir essa salvação, independente do bem que possamos fazer. Foi necessário que ele morresse para pagar o preço para comprar isso para nós, né? E aí a gente entra na parte do sepultamento de Cristo. E o sepultamento de Cristo foi o cumprimento de uma profecia. E eu fico pensando, se a gente lê essa profecia fora do contexto, a gente nunca acreditaria que isso aconteceria. A profecia está lá em Isaías 53:9, né? Que diz assim: foi sepultado como um criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Como uma pessoa é sepultada como um criminoso, mas é colocada num túmulo de um rico? É uma profecia que você pensa, quando que Deus vai fazer isso? Só Deus para fazer isso, né? Porque é impossível isso acontecer. Um criminoso ser sepultado como um rico. E isso aconteceu com Cristo. E não é, pastor? É verdade, verdade. Da mesma maneira que na ocasião da retirada do corpo de Jesus, ali por José de Arimateia, que João escreve que era ali um homem rico, né? Um homem rico. Na lei de Moisés já estava figurado, né, previsto que seria desta maneira. No livro de Levítico, capítulo 6, versículo 10, isso é um ponto interessante que a gente consegue fazer um paralelo de tudo que estava lá na lei, que tipificava, que trazia figuradamente o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. E em Levítico 6 e 10, capítulo 6, versículos 10 e 11, diz: e o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. Então, pelo sacrifício do holocausto, né, naquela época de Moisés, quando Moisés escreveu, o animal que era queimado como um sacrifício, ele era queimado até virar cinza. Ou seja, significando um sacrifício completo, né? O que sobrava era a cinza do animal. E estas cinzas tipificavam, significavam o sacrifício de Jesus, ou o corpo de Jesus, após a sua morte, né? E a vítima do holocausto era uma figura de Jesus, o qual ofereceria um sacrifício completo. Consumado o sacrifício, o sacerdote, vestindo roupas limpas, tinha que levar as cinzas para fora do arraial e depositar num lugar limpo. Isso era o que acontecia na época da lei. A mesma coisa teria que acontecer em relação ao corpo de Jesus. Teria que ser sepultado fora de Jerusalém, num sepulcro novo. E conforme estava escrito, irmão Pablo, aconteceu. Jesus foi sepultado em um sepulcro novo, pertencente a um homem rico, né? E assim temos que Jesus entrou em Jerusalém no jumentinho emprestado, celebrou a Páscoa num cenáculo emprestado e foi sepultado num túmulo também emprestado. Então tem um significado muito grande essa questão do sepultamento de Jesus, né? Mas depois?
depois que Jesus foi sepultado, irmão Pablo, de que maneira que a gente pode entrar aqui para falar desse assunto do estado intermediário? Eu acredito que essa é uma das perguntas que hoje mais traz dúvida à humanidade, né? Muitas religiões surgem e no que elas se divergem é no que acontece após a morte, né? Para onde vai a alma? Existe alma? O corpo acaba ali, né? Eu tenho agora os ateus, né, que são em ascendente, aí, que acreditam que morreu, acabou. E várias religiões tentam explicar esse fenômeno, né? O que acontece depois que a vida terrena se acaba, né? E para nós, como cristãos, nós temos como base, eu acredito, teológica, a parábola que Jesus cita do rico e do Lázaro. A parábola do rico e do Lázaro, ela traz ali uma base para nós da onde se encontra a alma depois que o corpo desfalece, né? Nós vemos ali, e isso, claro, antes da morte de Jesus. Então, nós temos ali o seio de Abraão e o Hades, que também no Antigo Testamento é chamado de Seol, né? Seol. Então, e aí, depois que Cristo morreu, então, ele também, antes dele ressuscitar, ele ficou nesse estado intermitente, né? A Bíblia fala que ele desceu até o lugar onde estavam os mortos, que eram divididos em dois, ali essa divisão entre Hades e o seio de Abraão, e levou os que estavam no seio de Abraão para o terceiro céu, para junto do Pai. E é isso que nós aguardamos também que aconteça conosco, né? Quando ele vier individualmente para nós, ou quando ele vir de uma forma geral para arrebatar a sua igreja. Imagina, irmão Pablo, o pastor Rogério colocou aqui na lição, falando a respeito daquelas pessoas que muitas vezes a gente nem conhece, nem tem uma certa afinidade, e visita ali, vai ali ao sepultamento, e a gente vê as pessoas comentando, né, falando a respeito aí da alma da pessoa, né, para onde vai o espírito ou a alma da pessoa falecida, né? E tem muita gente que pensa a respeito disso, dizendo que a pessoa viveu uma vida pecaminosa toda a sua vida e morreu, aí vira boazinha, né? E vai para o céu e que Deus o receba. Eu costumo dizer que as pessoas dizem de Deus que Deus é bom, e Ele é, que Deus é maravilhoso, Ele é, que Deus é grande, Ele é, que Deus é soberano, e Ele é, que Deus é amor, e Ele é, e começam a elevar Deus, trazendo para si uma situação de benefícios a respeito de Deus. Mas as pessoas se esquecem de que na mesma proporção em que eu elevo Deus para a parte boa da minha vida, eu tenho que entender que Ele também é justiça. E a justiça de Deus se equipara a tudo que eu considero bom para a minha vida. Tudo, tudo. Da mesma maneira, né? Então, o profeta Ezequiel escreveu: a alma que pecar, essa morrerá, né? E fica aí para nossa reflexão, para o professor tratar aí na sua classe a respeito disso, e trazer a memória de que no final da nossa vida nós vamos alcançar a salvação se nós formos fiéis até o fim. Tem a situação do ladrão da cruz, que foi salvo ali, né? Mas diante disso que o nosso comentarista colocou aqui, é preciso entender que Deus é justo, de que o sacrifício de Jesus foi para perdoar o homem dos seus pecados, né? Tá certo? Eu acredito que muito se fala sobre esse salvamento de última hora, né? Que o mundo fala, ele pode ter sido salvo de última hora. Isso é verdade. Mas a pessoa que é salva de última hora, ela não é só porque ela falou, Deus, me receba contigo. Não é só isso que faz a pessoa ser salva ali no último momento de vida. É uma situação de espírito em que ela tem que declarar para o Senhor: Senhor, toda a minha vida não valeu a pena. Então eu preciso agora do seu resgate. Tudo que eu fiz errado. Se eu tivesse a chance de fazer de novo, com o conhecimento que eu tenho agora, no meu último suspiro, eu ia servir a Ti, eu ia fazer tudo correto. E isso não é algo que a gente fala da boca para fora. É algo que a pessoa decide no seu espírito. Ela tem que entregar completamente o seu espírito para Deus.
Então, ser salvo de última hora não é simplesmente falar, você deseja entregar sua vida para Cristo quando a pessoa está ali no hospital, né, naquele último suspiro. Não é só isso, a pessoa tem que entender aquilo que ela está fazendo. Ela tem que fazer isso racionalmente, né? Não é só entregar para o Senhor porque está ali no último momento e quer ir para o céu. É um questionamento que eu fiz na igreja esses dias, por que você quer ir para o céu? Porque muitas das vezes a gente quer ir para o céu porque lá não vai ter dor, não vai ter pranto, não vai ter luta, não vai ter guerra. Mas o principal foco da gente estar no céu é poder ver o Senhor e glorificá-lo face a face. Se você quer ir para o céu e não for por esse motivo, você não vai para o céu, porque você está buscando de forma errada, né? Tá certo, é isso aí. Precisa crer com o coração e fazer confissão com a boca. Dar algum gesto de arrependimento ali para que a pessoa possa adquirir, né? Tomar posse dessa tão grande salvação. O segundo ponto aqui da lição vai falar sobre o Cristo ressuscitado, né? Nós não podemos confundir essa ressurreição para não desvirtuar. O que tem muita gente querendo fazer aí é desvirtuar a ressurreição de Jesus Cristo, tentando colocar outras doutrinas, outras informações para tentar confundir a cabeça das pessoas, né? Esta ressurreição é aquela de quem está escrito lá no livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 18, que Jesus diz: fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, é falar sobre a ressurreição de Jesus. Ele é o Senhor que da morte ele ressuscitou e está vivo para todo sempre, né? Então, existem aqui muitas evidências dos testemunhos, das aparições do Senhor, e nós vamos comentando aqui, irmão Sim. Pablo, né? Em nome de Jesus. O Novo Testamento, né? Ele relata 17 aparições de Jesus após a ressurreição. Aí sendo 11 antes da sua ascensão ao céu e 6 depois da sua ascensão. Algo que a gente pode destacar, né, é o primeiro, por exemplo, que é do sepulcro vazio, que está relatado ali nos 3 evangelhos, que o sepulcro é encontrado vazio e ele aparece e fala ali com Maria, né, e também com os discípulos. E aí também, qual que ele aparece já depois da sua ascensão, ele aparece a Paulo, encontra Paulo no caminho de Damasco. Paulo afirma isso várias vezes, que ele foi, era uma das suas defesas do seu apostolado, é que ele foi chamado pelo próprio Cristo para ser apóstolo dele. E aí então, há muitas provas, só que o que eu acho mais interessante dessas provas é que elas não se forçam a ser verdadeiras, elas são o que são. Uma das coisas que acontecia naquela época é que a mulher não tinha poder de fala, né? Não tinha poder em público. E a primeira pessoa que testificou que Cristo tinha ressuscitado foi uma mulher. Então Cristo não estava preocupado em mostrar que ele tinha sido ressuscitado de acordo com as leis dos homens daquela época. Ele mostrou que ele ressuscitou e pronto. Ele não tentou provar que ele foi só para Tomé, né? Que Tomé era o duvidoso, e ele falou: tá com dúvida, Tomé? Então dá o peixe, dá o mel aí que eu vou comer e vou mostrar que eu tô vivo mesmo, para você ter certeza. Mas não foi igual nós temos hoje, né? As provas que a ciência querem ali para mostrar que Jesus ressuscitou. Foi algo que a igreja sempre luta ali contra a sociedade secular. Muitos falam que é mentira a ressurreição de Jesus, porque quem viu foi só pessoas da igreja. Mas a ressurreição de Jesus, ela só tem serventia e validade para aqueles que são fiéis a ele. Se a pessoa não crê em Deus, vai adiantar o que ela ver ele ressuscitado, né? Essa sendo ela a principal doutrina, né, da nossa fé, do Novo Testamento, do cristianismo, a doutrina da ressurreição de Jesus, né? Quando vemos que Paulo escrevendo aos Coríntios, por exemplo, no capítulo 15, versículo 14, primeira carta, ele diz que se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Por isso a certeza de que tudo que nós temos falado, tudo que temos anunciado, tudo que temos vivido
é verdadeiro. Por quê? Porque Cristo ressuscitou, né? E a ressurreição de Jesus é o que faz a diferença entre o cristianismo e as demais religiões. Existem, é claro, não vou citar nomes de religiões que seus principais fundadores, eles foram sepultados e lá estão até hoje, né? Mas somente o cristianismo é a religião que tem o túmulo do seu fundador vazio, né? Outro dia um irmão foi até Jerusalém e ele estava lá chegando ao túmulo e fazendo lives pelo celular e adentrou ao túmulo de Jesus, onde o corpo de Jesus esteve, e mostrou que ali realmente não havia ninguém. Naquele túmulo, naquele sepulcro, não havia cheiro de defunto, né? De morto, porque o que foi morto e foi depositado o seu corpo ali naquele túmulo já não estava mais. Por quê? Porque ele ressuscitou, né? Mateus ele escreve no capítulo 28, versículos 5 e 6, que quando as mulheres chegaram lá para procurar Jesus, elas viram a pedra removida. O anjo disse para elas: não tenhas medo, pois eu sei que buscais Jesus, que foi crucificado. E o anjo continua dizendo: ele não está aqui, porque já ressuscitou, como ele tinha dito. Então, Jesus anunciou, e olha que o inimigo, ele lutou. Ele fez o que pôde para Jesus não vir como a semente da mulher. Haja vista, quando ele nasceu, Jesus nasceu, Herodes mandou matar todas as crianças ali da idade de Jesus, né? Satanás fez de tudo para que Jesus não fosse até a cruz, né? E depois que ele foi até a cruz, que ele morreu, que ele foi sepultado, o Satanás quis evitar que se tivesse evidência da sua ressurreição, né? Mateus registra no capítulo 27, versículos 62 até o 66, que os soldados foram até Pilatos e disseram: Senhor, lembramos-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. E eles continuam dizendo: manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, né? E não se dê caso de que os seus discípulos vão à noite e furtem e digam ao povo que Jesus ressuscitou. Mas é interessante que quando o anjo acontece o terremoto, estão lá os guardas, estão lá. E quando as mulheres chegam, que veem os guardas, eles estão atônitos com o que aconteceu. Então mesmo o Pilatos tomando a providência de guardar o sepulcro ali para evitar que por alguma situação Jesus não ressuscitasse ou que levasse, sei lá, o corpo de Jesus, os guardas foram testemunhas de que Jesus, ele ressuscitou. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Ele ressuscitou. O que eu também acredito que seja uma grande prova da ressurreição de Jesus é o testemunho dos próprios discípulos, né? Porque algo que a gente pode parar para pensar é: até onde você levaria uma mentira? Você seria capaz de morrer para manter uma mentira? Você seria capaz de ver pessoas morrendo para manter uma mentira? E se a ressurreição de Cristo foi uma mentira, os discípulos foram fiéis a essa mentira até a morte. Morreram. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, com a cruz invertida, acreditando numa mentira. Então o próprio testemunho dos discípulos testifica a ressurreição de Cristo. Porque eles acreditaram tanto que eles viram Cristo ressuscitado num corpo glorificado, que eles foram capazes de morrer para levar essa verdade. Que eles foram capazes de morrer para provar que aquilo era verdade. O primeiro a morrer foi Estevão, e também viu ali Jesus aos céus. Então o próprio estilo de vida dos discípulos testificava que Cristo tinha ressuscitado. Os próprios sacerdotes falam isso, né? Quando Pedro é preso
Pedro e Tiago, que eu me lembro em Atos, eles conversam entre si e falam: o outro nós matamos e os seus discípulos se dissiparam, mas esse foi morto e os seus discípulos estão aqui ainda falando sobre ele. Então, por quê? Porque ele não está morto, ele ressuscitou. Então, nós temos a plena certeza que Cristo ressuscitou. E sobre a ressurreição, nós encontramos evidências bíblicas de que esta ressurreição ela havia sido anunciada, né? Você pode ver no Salmos 16, versículo 10, o salmista diz: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Né? O salmista já falando a respeito da ressurreição de Jesus. Nós vemos ali em Atos, naquela passagem onde Pedro está pregando, falando da ressurreição de Jesus, com tanta evidência, com tanta eloquência e aquela quantidade de pessoas se convertendo, né? Aquilo que o salmista falou, nós vemos aqui na igreja primitiva, os apóstolos falando com segurança, de que Jesus, de fato, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, né? E o próprio Jesus, quando nós vemos Mateus escrevendo, que Jesus disse no capítulo 16 e o versículo 21, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, Jesus mesmo, durante o tempo em que ele esteve ali com os discípulos, falando, curando, ensinando, ele vinha dando sinais, dizendo: convém que eu vá, que eu padeça, convém que eu morra, mas que ao terceiro dia eu ressuscite. Então, ele mesmo disse, né, que ele iria ressuscitar. Eu acho isso interessante porque, pelo menos eu era assim na minha adolescência, antes de começar a estudar, eu pensava que a morte de Cristo era uma obra do diabo. O diabo tinha matado Cristo. E muitas das vezes na igreja a gente tem pessoas com esse pensamento. E essa é a hora da gente explicar que a morte de Cristo foi um projeto dele mesmo, para pagar o preço por nossos pecados, para nos comprar, para nos dar a liberdade. Ele não foi morto por uma trama do diabo, por uma trama dos sacerdotes. Não, ele foi morto porque ele se entregou em sacrifício a nós. E ressuscitou em um corpo diferente, ressuscitou em um corpo glorificado. Um corpo que ao mesmo tempo que ele passava por paredes, ele se alimentava, né? Nós temos relatos de pessoas que ressuscitaram na Bíblia, né? Lázaro é um deles, mas essas pessoas depois morreram naturalmente, né? Como o corpo físico padece. Mas a ressurreição de Cristo é uma ressurreição que durará eternamente. E ele foi o primeiro e agora ele nos convida também a trabalhar para se manter, para quando ele voltar para nos buscar, nós também podemos receber este novo corpo incorruptível, né? Este corpo livre, completamente livre dos desejos da carne. Este corpo que é o que deveria ser, né? Timothy Keller, no seu livro Fé na Era do Ceticismo, ele fala que a ressurreição de Cristo mostra que as coisas podem ser o que elas foram criadas para ser. Porque o pecado, ele trouxe ali o rompimento, né? Ele corrompeu a natureza, corrompeu a nós, seres humanos, mas a ressurreição de Cristo mostra que ele restaurará tudo da forma que deveria ser. Chegará o dia que nós estaremos num novo céu e uma nova terra completamente restaurados. Porque isso é a prova de que ele ressuscitou. Porque ele ressuscitou, ele tem o poder e ele irá restaurar tudo. Tanto aqueles que o servem, tanto a terra que está almejando a sua volta, ele irá restaurar para que nós possamos, para que nós sejamos o que nós deveríamos ser desde o princípio, né? Que é ter a total e íntima comunhão ali com o Senhor. É verdade, verdade. E é muito importante isso, né? É muito importante falar sobre isso, apresentar Jesus, apresentar a sua morte, apresentar a sua ressurreição
porque este sacrifício tem uma importância muito grande, né? Paulo, escrevendo aos Coríntios, nós já citamos que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, né? Então, tem uma importância para a igreja muito grande, e as pessoas precisam tomar conhecimento deste fato, de que Jesus morreu, de que Jesus ressuscitou, e esta ressurreição, ela tem um grau de importância tremendo. Por exemplo, na época em que os apóstolos estavam ali vivendo, as pessoas se reuniam nas sinagogas aos sábados para ensinar a palavra, mas nós encontramos relatos de que depois que Jesus ressuscitou, no primeiro dia da semana, a igreja, na sua formação ali, começou a se reunir aos domingos, no primeiro dia da semana. Houve até uma mudança nesse sentido, né? O Lucas escreve em Atos, no capítulo 20, versículo 7, no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alegrou e alargou a prática até o meio-dia ou até a meia-noite. E no primeiro dia da semana, ainda em 1 Coríntios 16, 2, diz que a igreja se reunia no primeiro dia da semana, cada um põe à parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Paulo escrevendo aos Coríntios. Então, mudou até nesse sentido, né? Para você ter ideia, e esta também falando da importância da ressurreição, foi o fato dos apóstolos terem o tema principal das suas pregações, a ressurreição de Jesus. Isso falta, né? É o que falta em muitos púlpitos, falar da ressurreição, da morte e da ressurreição de Jesus, não como um mero símbolo, né, que tem a sua importância na ceia do Senhor, por exemplo, que nós apresentamos ali o pão como símbolo do corpo de Jesus, o suco da uva como símbolo do sangue de Cristo, né, vertido ali na cruz do Calvário, mas trazer a evidência de que este Jesus que está aqui simbolizado através desses elementos, ele não está mais lá no túmulo, ele ressuscitou. Essa é a importância para falar sobre a ressurreição de Jesus, de que ele não está lá, ele está vivo para todo sempre. E essa vitória de Jesus sobre a morte é o que garante a nossa vitória também, porque nós cremos e estamos firmados sobre ele. Então, como ele venceu e agora está com a chave da morte, ele também garante a nossa vitória sobre a morte, né? Paulo fala aqui lá em 1 Coríntios 15, 9, né, que se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então a nossa esperança não está no que nós padecemos aqui, no que nós enfrentamos aqui, muito pelo contrário, a nossa esperança é de que ele venceu a morte e que pela vitória dele, nós também venceremos a morte também. Essa ressurreição, evidenciada por sinais, por testemunhos, por aparições, né? E ela tem um grande sentido para nós, né? Cristo ressurreto recebeu todo o poder e autoridade nos céus e na terra e está assentado à direita de Deus. Deus é maravilhoso, nos proporciona uma oportunidade como essa de nós termos em Cristo Jesus a salvação da nossa alma, né? E por isso é o motivo de nós nos regozijarmos no Senhor, porque Ele está vivo, vivo para todo sempre. Cremos na sua morte? Cremos na sua morte. Cremos também na sua ressurreição, né? E cremos também que logo, muito em breve, ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, a toda a equipe do CAPED, que
sempre nos honra com a oportunidade de estar aqui comentando, ajudando, auxiliando aí aos professores, ao irmão Pablo, por nos prestigiar com esse bate-papo tão importante, que é para falar sobre a morte e a ressurreição de nosso Senhor. A principal doutrina da nossa fé é de que o túmulo está vazio e Jesus vive para todo sempre. Que Deus possa, por sua infinita bondade e misericórdia, abençoar a sua vida, professor, abençoar a sua vida, querido aluno, e você seja edificado, que você seja renovado através desta lição, entendendo que Jesus está vivo, vivo para todo sempre. E logo mais, daqui a pouquinho, nós vamos estar com Ele lá na glória. Em nome de Jesus. Amém?